A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Diego Rezende e nós estamos aí dando continuidade ao nosso curso básico de teologia. Nós já passamos na matéria de educação cristã, liderança e administração eclesiástica. Nós passamos essas duas matérias e agora nós vamos falar um pouco sobre teologia e bibliologia. E essa é a nossa primeira aula de teologia. Então fica comigo nesse vídeo e bora lá para mais uma aula. Então iniciando aí, teologia e bibliologia. Vamos aqui na nossa introdução. Introdução. Estamos diante de uma das mais importantes das disciplinas da teologia básica, a teologia bíblica. Quando mencionamos teologia bíblica, temos em mente que o termo teologia não está implicado exclusivamente à Bíblia, mas sim ao estudo de Deus ou dos deuses. Sendo assim, nosso objetivo aqui é estudar assuntos pertinentes a Yahvé, a Adonai, ou seja, ao Deus verdadeiro, que habita na eternidade em conformidade com as Sagradas Escrituras, levando em consideração que a teologia bíblica é o estudo acerca de Deus e da revelação que a Bíblia faz dele. É interessante, quando sabemos a forma correta de estudar a Bíblia e aprender sobre o verdadeiro Deus, o que se não deve jamais ignorar é o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 20. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. Os ensinos da igreja cristã são singulares, não se alinhando com nenhum outro conceito de doutrinas ou ideologias. Isso só é possível por uma razão: Deus é revelado na sua poderosa palavra. Por esta razão, pelo estudo das doutrinas bíblicas, existe todas as possibilidades de conhecermos as ações e obras do eterno Deus, pois a fonte da palavra e ele é sobre ele, e esta palavra se ocupa em revelar. De outra forma, não há como o homem conhecer o verdadeiro Deus ou mesmo identificar as suas ações. Então nós vemos aí que o termo teologia é o estudo de Deus, o conhecimento de Deus. E nós vamos entender que teologia, quando fala teologia, não é somente estudar sobre Deus, mas deuses. Porém, a teologia bíblica, ela se baseia em estudar sobre o verdadeiro Deus, sobre Yahvé, Yahvé Adonai, o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro. E é sobre ele, o verdadeiro Deus, que ele se revela pela sua poderosa palavra. E é nela que vamos conhecer este Deus, estudar sobre este Deus. Então, significado de teologia. Sempre que buscamos estudar algo ou alguém, é fundamental que se tenha a plena certeza daquilo de quem estamos estudando. É justamente desta forma que vamos dar introdução de nossos estudos sobre a matéria de teologia bíblica. Porém, antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer ao aluno que realmente é teologia. Bem, a origem da palavra teologia está baseada em dois termos do idioma grego: theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Sendo assim, o termo teologia significa estudo relacionado a Deus e às suas atividades. Podemos realizar uma breve pesquisa entre os membros que se compõem o corpo eclesiástico, com o objetivo de saber se a igreja pode viver sem uma boa formação quanto ao conhecimento de Deus, pela teologia e de suas obras, e mesmo assim prosseguir tendo a devida identidade de igreja. Diante disto, temos quase que certeza que haverá alguns que se posicionarão dizendo que não acredito que a igreja necessite de uma formação teológica. Todavia, como servir aquele a quem não conhecemos a sua pessoa, nem muito menos
o que esta pessoa fez, faz e ainda fará? Se o Senhor nos deu a sua poderosa palavra, acreditamos que não seja somente para ler e decorar alguns textos, mas sim para examiná-la e buscá-la ter nela o devido conhecimento de sua pessoa. Então, olha só, o termo teologia significa, Tel significa Deus e logia significa estudo. Então, o termo teologia é o estudo de Deus, ou de deuses. Mas nós estamos aqui para estudar sobre a teologia bíblica, embasada na sua poderosa palavra. É bem verdade que muitas pessoas vão dizer que não necessita de fazer um estudo teológico para conhecer a Deus. Porém, como conhecer a pessoa a qual nós servimos se não estudarmos aquilo que ele fez, que ele faz e que ele fará através da sua poderosa palavra? Deus deixou a sua palavra para que através da mesma nós o conhecemos, e por isso é necessário o estudante da palavra de Deus se aprofundar cada dia mais no conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta matéria de teologia. A existência de Deus. Já existiram na antiguidade muitas pessoas que influenciaram suas gerações com uma argumentação de que provar que Deus existe é algo mais que improvável, ou seja, impossível. E, para a tristeza nossa, essa afirmação ganhou a atenção de uma grande multidão de adeptos, que, de forma consciente ou inconsciente, contribuíram para a existência de um dogma de afirmação que Deus existe, mas sem prova. Em uma ocasião, alguém interrogou um sujeito e lhe fez um desafio exigindo que ele provasse que Deus existe. O indivíduo então replicou com muita sabedoria o desafio dizendo: antes que eu provar para você que Deus existe, gostaria que você me provasse que ele não existe. Que ele não existe. Então, nós vemos aí que ao longo da história muitas pessoas se argumentou em querer provar a existência de Deus. A existência de Deus. Mas muitos diziam que era impossível, improvável mostrar a existência desse Deus. Então, uma certa feita, uma certa pessoa foi interrogada e a pergunta era: me prove a existência de Deus. E ele falou: antes de eu te provar a existência de Deus, eu quero que você me prove que Deus não existe. Então, tanto provar quanto ele existe como ele não existe são algo desafiador. Porém, dentro das Sagradas Escrituras, podemos ver Deus se revelar. E através das coisas criadas. Das coisas criadas. Os que professam sua crença no ateísmo podem ser considerados indivíduos que possuem maior nível de fé. Isso se levarmos em consideração que, para acreditar que Deus não existe, deve ter mais fé que dos que acreditam na sua existência. Se o ateísmo é falta de fé, então não existe ateísmo. Existem crentes que ainda não sabem que são crentes na existência de Deus. Podemos definir esta questão estabelecendo assim alguns pontos de identificação. Primeiro, a existência do Senhor Deus é tão nítida e transparente entre os homens que a própria natureza do homem atesta de Deus ser o ser eterno e existente. O homem necessita de sua presença, de sua palavra, da revelação que ele faz de si mesmo. Não há como o homem viver ou existir sem que a presença de Deus esteja em sua vida. Letra B. Segundo, em combinação com a Bíblia declara detalhes da existência de Deus. Quando se propõe estudar sua natureza, seus atributos naturais e morais, principalmente os morais, que foram inseridos no homem no dia de sua criação, esses atributos serão estudados posteriormente, levando assim o aluno ao devido conhecimento de sua importância. Então, olha só, quem professa o ateísmo precisa ter mais fé do que quem acredita na existência de Deus. Para não acreditar na existência de Deus, precisa ter mais fé do que acreditar na existência de Deus. Nós vemos aí dois pontos que mostram aí
a existência desse Deus poderoso. Terceiro lugar aqui. A própria Bíblia não se dedica em provar a existência de Deus, pois é sua própria revelação. Quando se confirma, já é um testamento de que Deus é e age em função do seu magnífico propósito. A criação em si já tem os privilégios em estar revelando a existência do Criador. Quando as coisas criadas agem neste propósito, uma flor ao desabrochar, um pássaro a cantar, o brilho da lua, os raios do sol, tudo isso revela a existência de um Criador e sustentador desde a criação. Tudo na criação revela Deus, irmão. Todos os detalhes da criação revela Deus. Tudo que está em consonância, tudo que está na mesma ordem, tudo encaixado na mesma sintonia, isso revela o Deus Criador. A criação é uma revelação de Deus. Mostra que existe um agente que agiu nesta criação. E esse agente é Deus. Quarto lugar, tanto as Escrituras quanto a própria criação são os verdadeiros pressupostos de que define diante dos crentes e não crentes que Deus é um ser real e que está relacionando com tudo que se implica em sua pessoalidade. O homem, em sua ciência, estão prevendo a destruição da Terra, causada pelo impacto de um asteroide. Eles acreditam que a água potável será eliminada até o ano 2050. Está prevendo a morte do Sol. São diversos os colapsos que a ciência tem anunciado que culminará com a destruição da Terra, que parece esquecer de que há um Criador e um mantenedor de tudo isso, que detém em suas mãos o controle de todas as coisas. Então nós vemos aí que a ciência se preocupa com várias possibilidades do esgotamento de água, de asteroides, de colapso, da morte do Sol. Porém, pela Bíblia Sagrada nós entendemos que tudo está no controle deste Deus. Deus é mantenedor de todas as coisas. Tudo está em volta dele. Tudo está sob o seu controle, sobre o seu domínio. Em quinto, o primeiro texto das Escrituras declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João inicia o Evangelho dizendo: o Verbo estava com Deus. Isso significa que a criação teve sua origem em Deus, e sendo assim, Deus estava lá antes da criação de todas as coisas. Logo, podemos afirmar que Deus é, além de Criador, ele é incriado, atemporal, pois ele estava no princípio criando todos os tipos de tempo que hoje conhecemos: Kairos, Cronos, Aionios, eternidade. Todos esses tempos foram criados por aquele que é antes de todos os tempos. Então nós vemos aí que Deus, ele é antes de tudo. Deus é antes da sua criação. Deus criou o tempo. Deus criou todos os tempos que hoje nós conhecemos. Sexto, a arqueologia, os filósofos, os astrólogos, cientistas, cronistas, pensadores e etc. têm se destacado em sua descoberta, confirmando eventos dos mais diversos que possuem a assinatura de um Deus existente. O dilúvio, a Arca de Noé, as pragas no Egito, a tomada da terra de Canaã, a monarquia davídica, o nascimento do Messias. Quanto ao nascimento do Messias, até os mais céticos dos ateus se inclinam para admirar o presépio de Natal, aceitando que o Filho de Deus esteve após o seu nascimento em uma manjedoura. Desde Gênesis a Apocalipse, as Escrituras possuem uma revelação do verdadeiro e único Deus. Por mais que os homens queiram atestar o contrário a isto, eles acabam se deparando diante da falta de argumento, pois, como se diz, o judiciário contra fatos não há argumentos. Então nós vemos aí que a arqueologia, filósofos, antropólogos, cientistas, cronistas e pensadores têm destacado várias descobertas que provam a assinatura de Deus
no meio da história, no meio da sua criação e etc. Provando a existência de Deus. Em relação a este assunto, podemos aqui dizer que existem vários tipos de argumentações que atestam positivamente quanto à existência de Deus. O termo argumento tem o seu significado expresso na seguinte etimologia: raciocínio de que se tira consequência, exposição resumida. Sendo assim, os argumentos que serão destacados aqui têm como base algumas explicações advindas do raciocínio filosófico, buscando intensificar a confirmação da existência de Deus, sobre a perspectiva de que um indivíduo não possui racionalmente a capacidade de negar a realidade quanto da existência do Deus, do eterno Deus. Então, bora lá. Evidência que nos traz esta prova. Em relação às evidências que nos provam a plena realidade quanto à existência deste maravilhoso Deus, temos Salmo 14, verso 1, que diz: diz o nécio em seu coração, não há Deus. Esta fala se repete no 10, versículo 4. É importante lembrar que a evidência de Deus existir está na conclusão do salmista, que identifica os que acreditam e não na existência de Deus como um nécio, ou seja, uma pessoa ignorante, inepto, estúpido. Além de encontrarmos esta clara evidência no Antigo Testamento, podemos nos apoiar na relação de que o Novo Testamento não faz isso através dos servos que foram separados pelo próprio Deus para isso. Entre eles, podemos citar Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 12, onde o apóstolo relembra os crentes em Éfeso que eles eram ignorantes quanto a Deus e sua existência. Por essa razão, eles viviam sem Deus, ou seja, sem conhecer o verdadeiro Deus. É bem aceito que um homem, em sua finitude, jamais poderá compreender ou conhecer a profundidade de um Deus que em si é o centro da infinitude. Desta forma, Deus se revelou ao homem na medida em que o homem pode e consegue receber a sua revelação. Pela revelação que temos quanto à existência de Deus, nós podemos dele nos apropriar com isso e servi-lo melhor. Então, olha só, Deus se revelou ao homem. E Deus revelou a medida necessária que o homem precisa para conhecer esse Deus. Para conhecer esse Deus. Os argumentos que seguem podem até contribuir para uma melhor elucidação quanto à questão em voga. Em primeiro lugar, aí, o conceito da cosmologia. A cosmologia possui uma argumentação que busca realizar uma apologia quanto da existência de Deus, definindo que ele é a base primeira da causa, refutando os conceitos teóricos do evolucionismo. Podemos assim dizer que a causa e efeito da existência de tudo que há, em especial do universo, tem sua iniciação em Deus. Sem Deus ter dado a ordem à existência, nada que existe existiria, pois sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, isso aí é o conceito da cosmologia. Tudo se inicia em Deus, tudo começa em Deus. Nada que existe, se Deus não houvesse ordenado, não existiria. Segundo aí, conceito teleológico. Na teleologia, o que se destaca é a forma de confirmar que nada poderia existir com tanta perfeição se não fosse produzido por uma mente suprema. O termo grego telos, que significa fim, ou seja, propósito, pois está relacionado ao fim dos propósitos eternos de Deus. Como a mente suprema, o Senhor estabeleceu tudo que deveria vir à existência, produzindo isto para mais magníficos projetos. Todavia, sem a verdadeira existência de um Deus tão perfeito e infinito em poder e sabedoria, não poderia existir como existe, tendo seu Criador como responsável pela manutenção de tudo. Então, o conceito teleológico mostra a perfeição do Deus Criador, essa mente suprema que cria todas as coisas, que traz a existência. Esse é o conceito teleológico. E é sobre esse conceito
que nós vemos aí o modelo de um Deus que deu início aos seus propósitos e os seus projetos e os seus ideais. Terceiro conceito aí, conceito da ontologia. A ontologia busca responder sobre as questões voltadas para a existência e a harmonia da natureza e a sua própria realidade. Diferente da filosofia, da psicologia e da teologia, que atuam em áreas mais sólidas, ou seja, mais específicas, a ontologia se envolve em elementos mais abstratos. Em se tratar da palavra grega ontos, que significa ser, este termo refere exclusivamente àquilo ou àquele que tem em si mesmo a existência real e substancial. Como exemplo, Deus existe em si mesmo, em conformidade com o tetragrama, Yahvé que diz, eu sou o que sou. Então Deus ele existe em si mesmo, porque lá em Êxodo ele diz para Moisés, eu sou o que sou, eu existo em mim mesmo. Podemos aceitar que a existência de Deus é algo não somente passiva de ser confirmada, como está presente na construção tricotômica do ser humano. Não há como o homem realizar um estudo que implique e define a plenitude de quem é Deus, se isso for possível. Ele deixaria plenamente o perfeito e maravilhoso. A revelação de Deus na Bíblia é somente uma parte da verdadeira importância que a Bíblia ter para ser criado. E por ela que compreendemos que Deus tem atributos naturais e morais, que os distingue de todos e o que faz está presente em todos. Tipologia de Deus e a sua importância. Todos os assuntos que estão relacionados a Deus devem ser de outra importância para os seus servos, em especial para os que investem tempo em leituras e estudos. Entre os diversos assuntos relacionados a Deus, encontramos a tipologia. Na verdade, o que realmente significa tipologia? Bem, a tipologia é uma palavra que tem sua origem no idioma grego, tipologia, que está em uma derivação do substantivo typos, a palavra usada na antiguidade para definir uma marca causada por um golpe, um cunhado que estaria indicando a imagem de alguém em uma moeda ou em algo que pode ser tido como um impresso. Por esta razão, a denominação de figura, de imagem, como pode ser também analisado como uma espécie de modelagem ou padronagem. Não há como negar que a palavra de Deus é enriquecida com esses tipos de figuras de linguagens. O maior problema é que nem todos os leitores ou comunicadores das Escrituras Sagradas se preocupam em aprender essas figurativas e, tendo-as ignorado, geram interpretações amplamente equivocadas. Posso citar alguns textos das Escrituras que buscam identificar essas figuras de linguagem. Então a palavra tipologia aí significa uma imagem cunhada. A tipologia é trazer a figura ou a imagem de forma tipológica de alguém, de algo, de uma pessoa. Então a tipologia bíblica é a figura, a imagem do Deus que se revela, A importância da tipologia na Bíblia é para termos uma interpretação melhor das Sagradas Escrituras. Quanto mais fazemos a interpretação correta, mais compreensão e entendimento nós temos. E por isso que é necessário, em alguns textos, a gente analisar de forma tipológica esse Deus se manifestando de alguma forma. Primeira figura, metáfora. Zacarias capítulo 3, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. A metáfora está na palavra renovo, pois esta figura deseja afirmar que alguma coisa
é o que ela está representando ou simbolizando. Jesus, este é o renovo. Então nós vemos aí metáfora, uma figura de linguagem. Para poder compreender um texto, usamos aí a metáfora, que é uma figura, é um tipo. Salmo 23, verso 1 fala: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Então, o pastor ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. João capítulo 8, versículo 12, nós vemos Jesus dizendo: eu sou a luz. A luz aí é uma metáfora. Metáfora. Efésios capítulo 6, versículo 17, fala da palavra de Deus. A palavra é espírito. Em João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, a videira ali é uma metáfora. São metáforas que encontramos na Bíblia, e se não entendermos como metáforas, iremos fazer uma interpretação equivocada do texto. A segunda figura aí é a símile. Símile, ou um símile, é a forma de comparação entre dois objetos diferentes, porém que soma características bem semelhantes. Um exemplo disse em Isaías 53:2: porque foi subindo como um renovo perante ele, uma raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura, e olhando para ele não havia boa aparência nele para que se desejássemos. Aqui Jesus é assemelhado a um renovo e como uma raiz de terra seca, e etc. O que descreve o sofrimento de Jesus no momento final do seu ministério. Então, olha só. A símile é a comparação de duas coisas que usa como ou tal. Como ou tal. Então, nós vemos aqui, ó. Porque vem subindo como, esse como está identificando algo, que é o renovo. E o renovo é a figura de linguagem atribuída a Cristo. Como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Essa raiz de terra seca é uma metáfora, é uma símile, que mostra o sofrimento de Cristo. Então a símile é muito parecido com a metáfora, porém a símile usa como e tal antes de identificar essa figura de linguagem. A metáfora oferece uma comparação mais implícita e imaginativa, aprimorando a expressão poética. Já a símile fornece uma comparação direta usando como, ou tal, ou qual, tornando a comparação explícita. É igual no Salmo 42, verso 1. Como a corça bramino pelas águas, como a corça anseia pelas correntes de água. Como, esse como é a figura de linguagem símile. Como, tal, qual, é a figura de linguagem símile. Terceiro grupo, sinédoque. Observa que uma sinédoque é uma figura de linguagem que tem o objetivo de substituir uma ideia por outra que lhes será associada. Um exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 5. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Observe que Jerusalém, Judéia e adjacência do Jordão está falando das pessoas e não das regiões geográficas. E não das regiões geográficas. Então olha só, sinédoque é isso, é algo que se assemelha, é algo que se associa. Então esta também é uma figura de linguagem que usamos para poder interpretar. Sinédoque, recurso expressivo que se baseia em uma relação e compreensão que se designa por toda pela parte ou a parte pelo todo, o plural pelo singular ou singular pelo o plural. Então essa aí é a sinédoque. Quarto grupo, metonímia. Esta forma de linguagem tem como proposta fazer a substituição de um vocábulo por outro. Um exemplo, Deus disse para Rebeca que em seu ventre haveria duas nações. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Porém, o que havia no ventre de Rebeca eram duas crianças que dariam origem a duas nações, ou dois povos. Outro exemplo, Lucas capítulo 16, versículo 29. O Senhor disse ao rico:
Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Na verdade, o que está querendo ser dito é que eles tinham a Bíblia hebraica toda escrita e era somente ler, estudar e aprender e praticar em obediência para serem salvos. Então olha só, o que é metonímia? É uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, com qual haja uma relação de sentidos. Então você viu aí que a metonímia um exemplo é quando Deus fala para Rebeca ali: duas nações estão no seu ventre. Eram duas nações que estavam no ventre de Rebeca? Não, duas crianças, mas que dessas crianças se gerariam duas grandes nações. Seriam dois povos, duas nações diferentes. Então isso aí é uma figura de linguagem chamada de metonímia. O quinto grupo aí, para finalizarmos, é o antropomorfismo. Esta figura de linguagem ortoga ao Deus verdadeiro, não somente as partes na estrutura física do homem, como também seus comportamentos. Um exemplo, quando isso está em Gênesis 8:21, quando o texto diz que Noé ofereceu um holocausto ao Senhor e ele aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: na verdade, o Senhor não possui um corpo, porém não dá um corpo carnal, e sim espiritual. Então, o antropomorfismo é atribuir forma humana a Deus, forma de um corpo a Deus. Quando diz assim, Deus aspirou o cheiro suave. Se Deus é espírito, como ele vai aspirar se não tiver um sistema respiratório que só se encontra no corpo do homem e dos animais, um corpo físico para aspirar? Então, isso aqui é um antropomorfismo, é quando nós atribuímos formas humanas a Deus. Existe também o antropopatismo, que é atribuir para Deus sentimentos humanos. Por exemplo, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Então isso aí é um antropopatismo, atribuir um sentimento humano a Deus para poder explicar uma reação de Deus que está tendo naquele momento. Como explicar qual é o sentimento que Deus está sentindo? Não tem como. Então a gente usa o antropopatismo para poder explicar um sentimento humano atribuindo a Deus. E tem também o zoomorfismo. O que é o zoomorfismo? É atribuir a Deus figuras de animais. Por exemplo, debaixo das suas asas estarei seguro. Ou seja, Deus não é uma ave para estar debaixo da asa dele. Então isso é o zoomorfismo. É figuras de linguagem que encontramos no texto para poder explicar com mais clareza. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Essa daí foi a nossa primeira aula de teologia e fique conosco até as próximas aulas. Estaremos postando os novos vídeos aí das próximas aulas. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, dá o seu like ali, ative as notificações para você não perder as próximas aulas. Fica conosco, Deus abençoe e também siga a gente lá nas redes sociais. Deus abençoe, shalom e até a próxima aula.